Quando eu era mais nova, eu nunca fui uma grande fã de ficção científica. Eu sempre achei aqueles mundos meio gélidos, monótonos e entediantes. Até que eu li o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, também conhecido como aquele livro lá que inspirou o filme Blade Runner. E eu achei a ambientação gélida, monótona e entediante. E é exatamente esse ponto. Parênteses, tá? Nisso não se aplica toda a ficção científica, isso eram preconceitos meus. Mas no caso desse aqui, realmente o ponto do mundo é esse. A Terra futurista criada por Philip K. Dick aqui é um mundo que já passou. É um mundo que lentamente definha. A raça humana é apenas uma casca do que ela já foi. As pessoas lutam e trabalham apenas para obter um símbolo de status naquele mundo, que é ter um animal de verdade. O mesmo programa de rádio com as mesmas pessoas passa 24 horas por dia repetidamente. Aquele mundo está em constante entropia. E o único movimento que a gente vê parece uma espécie de inércia, porque ele já estava se movendo antes e aqueles habitantes continuam encontrando essas formas de alienação para dar um mínimo de sentido à vida deles. O mercerismo, a principal religião do mundo de androides, é talvez a maior das tentativas daquela humanidade de fingir que ainda é capaz de algum tipo de redenção, reverter sua lenta morte e ascender à sua antiga glória, através das palavras de seu salvador, Mercer. Infelizmente, Philip K. Dick não é um autor de fantasia e de histórias felizes, e ao longo da trama vemos que a empatia tão pregada por Mercer, na verdade pode ser resumida a 2 pontos. Possuir um animal, inclusive quanto mais raro ele for, melhor, e se conectar com outras pessoas em uma espécie de realidade virtual compartilhada onde você fica em um loop eterno. A artificialidade dessa doutrina e dessa empatia é reforçada próximo do fim da história. Graças a um plano dos androides, ela é exposta como uma grande criação midiática. Porém, isso não interfere em nada nas pessoas que acreditam na religião, porque essa é a única chance delas ainda se entenderem como humanas, independente se é uma mentira ou não. E essa morte do próprio conceito do que é ser humano é explorada quando os humanos são colocados em contraste com os androides. Não é que os androides necessariamente sejam mais humanos, mas sim que os próprios humanos nem humanos são mais. Então as fronteiras entre homem e máquina meio que já não existem. No fim, o que diferencia o protagonista Rick Deckard dos androides que ele caçava é apenas a persistência que ele tem em ainda acreditar que é humano. Ele acredita que ser um seguidor do mercerismo o torna humano, ele acredita que querer um animal orgânico, um animal real, o torna humano, ele acredita que ter a sua vida salva por uma aparição de Mercer na sua última caçada a um androide o torna humano, e ele acredita que ter encontrado um sapo, um animal que acreditava-se estar extinto, no meio das colinas de Oregon enquanto vagava sem rumo, perto do fim da história, o torna humano. E em uma última reviravolta desoladora, descobrimos que o sapo, na verdade, também é uma máquina, assim como a ovelha elétrica que ele possuía lá no início do livro. Mesmo assim, ele decide cuidar do animal como se fosse real, e a esposa dele liga para a loja perguntando quais suprimentos são necessários para que o robô funcione normalmente, pois, nas palavras dela, meu marido é muito apegado a ele. E eu acredito que a frase mais correta nesse caso seria meu marido precisa se apegar a ele, porque ter o sapo é o que faz Deckard acreditar que ele ainda é humano. Antes de terminar esse vídeo, eu queria fazer uma pequena correção aqui. Existe um personagem humano em Androids, John R. Isidore, um humano que teve a sua mente, as suas capacidades mentais afetadas pela poeira radioativa. Ao longo de toda a história, ele foi gentil, empático e, pelo menos na minha leitura, o personagem mais fácil da gente identificar como humano. Entretanto, Isidore vive ostracizado da sociedade por ser um especial, ou como quase todos na história chamam, um cabeça de galinha, e tem pouquíssima agência ao longo da trama. E eu só falei sobre ele agora no fim do vídeo porque, honestamente, o mundo criado por Philip K. Dick não se importa com pessoas como Isidore. No fim, a história de Android Sonho com Ovelhas Elétricas não é mais sobre humanos, é sobre criaturas que um dia já foram humanas. E para os humanos que sobraram, como o nosso azarado Isidore, bom, não há mais lugar para eles nesse mundo tomado pela entropia.